Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. No quadro de hoje, a Vilmara Fernandes vai trazer para a gente um caso que é antigo, tá? Envolvendo a antiga também Codesa, viu? Um caso milionário que volta a ser julgado pela Justiça aqui do Estado. Não é isso, Vilmara? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. É exatamente o que você descreveu, né? É um caso bem antigo. Na verdade, envolve vários processos, mas especificamente esse que nós relatamos na coluna hoje, ele começou lá em 2006, né? E a gente está abordando aí uma decisão, ou pelo menos uma das últimas decisões de 2019, e que determinou aí um pagamento aí de 28 milhões a uma empresa chamada TA Oil, distribuidora de petróleo, né? E ela acabou sendo essa decisão suspensa em 2020. O curioso desse processo, Fernanda, que a gente apontou aí na coluna, é que neste processo, no cenário deste processo, nós temos aí juízes, advogados que são alvos de investigação do próprio Tribunal de Justiça. Entre essas investigações, a gente destaca aí a Follow the Money, né, que foi realizada pelo Ministério Público no dia 1º de agosto do ano passado e que resultou em uma denúncia que já foi aceita aí pelo Judiciário contra 20 pessoas por envolvimento em um suposto esquema aí de saque de heranças. No caso aí dessa decisão do caso milionário, os recursos estão sendo analisados aí pelos desembargadores da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. A última decisão, Fernando, que é chamada de acórdão, ela é de março do ano passado e ela foi favorável ao pagamento do valor, com 3 dos 5 votos dos desembargadores que acompanharam os argumentos aí do relator do caso, o desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Na ocasião, ele promoveu apenas algumas mudanças aí, nas datas que vão servir para cálculo aí do valor. Uhum. E nessa terça-feira estava sendo aguardada a inclusão deste processo na pauta, o que não aconteceu. Então a expectativa agora é de que ele volte a ser julgado aí no dia 6 de maio. Mas como a gente estava falando aí, esse processo ele tem uma peculiaridade, porque no cenário dele tem várias pessoas aí que já estão sendo, como eu disse, investigadas aí pelo TJ. No nosso levantamento, a gente destaca que é um processo que envolve, de um lado, a Codesa, lembrando aí que a Codesa, ela administrava o Porto de Vitória, e em 2022 ela foi privatizada e a gestão foi transferida aí para a Vportes. Do outro lado, né, no processo aí, está a TA Oil, distribuidora de petróleo, cujo dono, só para lembrar aí os nossos ouvintes, era José Carlos da Cruz Alves. Ele foi condenado por crime contra a ordem tributária e fraude e também assumiu ter pagado propina para membros da equipe do ex-governador José Inácio Ferreira. Lembra, Fernanda, daqueles casos todos envolvendo, né? Nós acompanhamos isso durante muito tempo. Isso aí. A defesa da TA foi feita neste processo por uma pessoa um advogado de nome Ricardo Nunes de Souza, até agosto do ano passado, quando ele foi preso na Follow the Money, que foi realizada aí pelo Ministério Público, né? Ele se tornou réu, né? Porque a denúncia foi aceita aí pela Justiça. Ele é apontado como um dos principais participantes do suposto esquema aí do grupo que envolvia sentenças para o saque de heranças, né? Com a prisão dele, a distribuidora passou a ser representada por outros 2 advogados, Lucas Dalla Piccola e Marcos Horácio Miranda. Marcos Horácio era juiz, foi aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça em 2021, após uma investigação administrativa sobre nomeações de pessoas próximas a ele para cargos de perito aí. Neste mesmo processo, quem concedeu as principais decisões envolvendo a Codesa, e aí nós estamos falando da confirmação da sentença para pagamento da multa, o bloqueio dos recursos e até mesmo a penhora dos valores, todas elas foram assinadas pelo juiz da 4ª Vara Civil de Vitória, Maurício Camata Rangel. Ele também é um dos investigados da Operação Follow the Money. Foi apontado como autor das decisões que teriam viabilizado o saque das heranças. Ele foi afastado pelo Tribunal de Justiça de suas funções.
Agora, a decisão que suspendeu o pagamento desse valor milionário lá em 2020 foi concedida pelo desembargador Arthur José Neiva de Almeida. O voto dele, na ocasião, foi acompanhado por unanimidade pelos colegas dele. Ele decidiu, na época, mandar o processo para a Justiça Federal, porque a Codesa era uma empresa pública federal, e após a sua privatização, o processo voltou para o Tribunal de Justiça e o desembargador voltou a ser o relator do caso. E foi ele que assinou o acordo, né? Ele foi o relator do caso, ele que puxou o voto autorizando agora o pagamento dessa multa, né? Também acompanhado por outros 2 desembargadores, Fernanda. E a gente descreveu na coluna aí o que gerou esse valor, né? Que é uma briga antiga aí envolvendo um contrato para a exploração de granéis líquidos lá em São Torquato, e aí houve uma confusão no berço envolvendo obras, né, que não foram autorizadas, a movimentação dos navios ali não foi autorizada pela Capitania dos Portos. Isso gerou esse processo todo e essa multa que foi aplicada aí pela Justiça e que gerou esse valor milionário. A gente descreve tudo isso na nossa coluna, né, detalhadamente como aconteceu esse processo, e os nossos ouvintes podem até acompanhar lá no site de A Gazeta. O valor atual, né, ele vem sendo questionado agora. A Veportes, que administra o porto agora de Vitória, e que pode vir a ter que pagar esse valor, diz que está acompanhando um processo muito de perto. Porque o valor ela que assumiu a Codesa, né, Fernanda? A Codesa foi privatizada e é ela agora que administra o Porto de Vitória. Então ela disse que está acompanhando e que vai adotar as medidas processuais cabíveis, né? Mas ela destacou que esse valor agora está em torno de 3 milhões, segundo eles, não mais 28 milhões. Mas até a Oil, um pouquinho antes do advogado Ricardo Nunes ser preso, ele protocolou um documento no processo, já considerando aí a última decisão aí do Tribunal de Justiça, que mudou a data do cálculo, mas autorizou o pagamento da multa, e nesse documento ele diz que o valor não é de 3 milhões, mas chega a 25 milhões. Né? Ele assinou isso no dia 15 de maio e protocolou na Justiça, e no dia 1º de agosto ele acabou sendo envolvido aí nessa operação Follow the Money. Fernanda, só falando um pouquinho aqui das defesas dessas pessoas todas que eu citei, né? O Anderson Burke, que faz a defesa aí do Ricardo Nunes, ele discorda dessa relação que foi feita aí entre os processos atuais e as investigações. Ele fala que a Follow the Money está em curso, né, na fase de instrução, e que não guarda qualquer relação com os fatos noticiados em relação à Codesa, né? E que esse processo aí da Codesa, ele é distinto, foi amplamente reconhecido, inclusive em o que eles chamam de minucioso julgamento lá no tribunal, né? E que qualquer eventual interpretação aí de vínculo entre esses 2 episódios ele considera inadequada e diz que não reflete a realidade processual. O advogado Marcos Horácio Miranda, que foi o juiz aposentado compulsoriamente e que agora está fazendo a defesa da Codesa, ele foi procurado, mas ele informou que está viajando de férias. E a defesa de Maurício Camata Rangel optou por não se manifestar, Fernanda. E voltando a falar para os nossos leitores aí, né, nossos ouvintes, que esses detalhes todos do processo estão lá em agazeta.com.br na nossa coluna, Fernanda. É isso, com expectativa então de voltar à pauta em maio. Em maio, que já foi adiado algumas vezes, tá? A votação desse... Porque teve esse acordo que eles chamam, né? Que é essa decisão no ano passado, autorizando o pagamento da multa, né? Mas só que com um cálculo diferente, né? Ele está considerando um período aí, um prazo diferente. E aí há essa discussão aí em relação ao valor, né? Já que a Veportes acha que é um valor bem menor, mas até a Oil discorda e é a Justiça que vai decidir isso, né? Estabelecer como vai ser feito o cálculo. Mas, assim, as 2 partes entraram com vários recursos e são esses agora que está sendo... Isso precisa ser analisado, né? Tudo analisado pela Justiça, né? Provavelmente esses recursos não vão se limitar ao Tribunal de Justiça, né, Fernanda? Considerando o valor e considerando as empresas envolvidas, provavelmente isso vai demandar ações até em cortes em Brasília, Fernando. Mas, assim, o próximo julgamento, a expectativa é de que ocorra agora no dia 6 de maio, apesar de já ter sido adiado pelo menos umas 2 vezes.
Obrigada, viu, Vilmara, por deixar a gente sempre muito bem informado e atualizado também, né, de casos aí antigos como esse aí da antiga Codesa. Obrigada, bom trabalho para você, hein? Obrigada, bom dia a todos.